Bom dia, boa tarde, que além que ambote, independente aí do horário que você vai me ouvir. Para você que certamente vai me ver pela primeira vez por aqui no YouTube ou em qualquer outra plataforma, meu nome é Paulo Manuel e eu estou aqui hoje nas vestes de, digamos, né, gestor comercial da plataforma de cursos da Wango. O que nós temos na Wango, então, no caso, a nossa plataforma de cursos, é uma plataforma cujo objetivo principal é ajudar profissionais sêniores a aprenderem a tomar decisões com base nos dados, no caso, ensinando Excel, Power BI e entre outras ferramentas. Isso é o que nós fazemos, né? Essa ferramenta, por exemplo, essa plataforma, você pode conhecê-la, não é? A partir daqui, deixa eu te mostrar como é que funciona a plataforma. É justamente essa daqui. Essa aqui é a plataforma. Você vir aqui no Google digitar curso.wango.com, você vai conseguir ver aí a plataforma, não é? E no caso, então, como é que funciona exatamente? Estamos aqui fazendo um merchan antes da gente entrar no conteúdo específico. Como é que funciona exatamente? Dentro da plataforma, aqui nós temos planos aqui dentro, literalmente como se fosse uma grade curricular acadêmica, onde você vem e vai encontrar assim, diversos cursos que vão te permitir ali você ter acesso àquilo que é a nossa, digamos, não é? Aquilo que é o nosso conhecimento, aquilo que nós ministramos aqui dentro. Então, você vem desde cursos que estão na parte de formação em base de dados, estão aqui para cursos voltados em formação em dashboards, cursos na parte de formação de nível conceitual, Power BI, entre tantos outros cursos. Enfim, feito o merchan, vamos àquilo que é o assunto principal de hoje, não é? Que me trouxe aqui nesse conteúdo um pouco mais longo pela primeira vez. Em economia existe um conceito que se chama de demanda reprimida. O que é isso efetivamente de demanda reprimida? É quando você trabalha num determinado mercado e sobre esse mercado existem diversos consumidores que não são atendidos por falta de prestadores de serviço, ou seja, por falta de oferta. Com base nisso, então, nós temos aquilo que nós chamamos de demanda reprimida, ou seja, pessoas que estão demandando estão demandando o consumo por um determinado produto ou um determinado serviço, e desta forma, então, como não tem gente ofertando aquele serviço, esses consumidores ou estes clientes, não, essas pessoas que estão ali efetivamente para consumir, que têm desejo de consumir esse produto, eles ficam reprimidos pelo fato de não ter um ofertante, entende? Então, isso é o que nós chamamos de demanda reprimida. Uma das formas de você, por exemplo, perceber o conceito de demanda reprimida, ainda que você não seja um estudante assíduo da economia ou da história, assim, vagamente você eventualmente deve perceber que na época, quando nasceu a parte da Revolução Industrial e as indústrias estavam a aparecer no mundo, então existiam muito poucas indústrias que efetivamente ofereciam os serviços que produziam, os serviços que fabricavam. Dessa forma, então, em função dessas poucas indústrias, ali você tinha muita gente querendo consumir um determinado produto e poucas pessoas ofertando um determinado produto. Então, isso você cai no caso clássico de demanda reprimida. Mas isso nós estamos a falar, por exemplo, assim, no nascimento da indústria, quando a gente vai observar realidades europeias, não é? Como, por exemplo, na Europa, tem nos Estados Unidos e em alguns países asiáticos. E aqui, para o mercado brasileiro, você também acaba tendo que, para determinados serviços ou determinados produtos, você ainda cai no conceito de demanda reprimida, né? Principalmente para a parte de saúde aqui, para a medicina. Você vai ver o número de médicos que tem no Brasil versus a necessidade. A gente está literalmente num caso clássico aqui de demanda reprimida. Obviamente que não estou aqui para falar sobre demanda reprimida ou passar aqui conceitos de economia. Não é muito esse o ponto, apenas que é para contextualizar.
Mas então, qual é a consequência básica desse conceito de demanda reprimida? É o seguinte ponto. Quando você tem demanda reprimida, efetivamente, o cliente ele se torna refém do indivíduo que vai fornecer o serviço. Entende? Então, quem fornece o serviço, no final do dia, ele é que tem o poder, ou quem fornece o produto, ele é que tem um poder em detrimento de quem compra. Entende? Porque ali, efetivamente, não é? O fornecedor do produto, ele passa a ser um indivíduo mais importante dessa cadeia por ter poucos players. Se você estiver em Angola, ou em qualquer país do continente africano, principalmente Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, e isso são alguns desses países que nós atuamos, alguns desses países, não é? Aqui eu referi, que são países que nós, dentro da plataforma, nós atuamos com maior vigor, né? Que temos mais clientes. Você vai perceber que exatamente que esse conceito de demanda reprimida, ele é praticamente transversal a maior parte dos setores das empresas, das indústrias que servem os países, que servem esses países. Por quê? Porque você tem uma carência de empresas, você tem uma carência de empresários e de infraestrutura até mesmo do Estado, que é para ajudar as empresas a serem fomentadas, que é para poderem atender a demanda dos clientes. Então, nesse caso clássico, nesses países, a gente cai muito no conceito de demanda reprimida. E outro aspecto que tem como consequência da demanda reprimida, além do cliente ser refém efetivamente do fornecedor, na maior parte das vezes você também vai acabar tendo, não é, fornecedores que, pelo fato dele ser um indivíduo que é a cocada preta, que é vamos assim dizer, né, a Coca-Cola no deserto, a última bolacha do pacote, nem sempre ele vai oferecer o melhor serviço possível, porque ele não tem concorrência, entende? Só que muito mais do que simplesmente não poder oferecer o melhor serviço possível, porque ele não está com concorrência, porque ele não está sendo estimulado pela concorrência, o principal impacto da demanda no mercado quanto à demanda reprimida é justamente o relacionamento com o cliente, é justamente a forma com que os gestores ou com que as empresas tratam os clientes. Se você estiver em Angola, caso clássico, bancos. Os bancos em Angola, assim, qualquer banco, sem exceção, não dá para dizer, não, bancos, não tem banco X que a gente pode tratar como exceção, não tem exceção. Se você vai em Angola no mercado financeiro, você vai para abrir alguma conta, você vai para ser atendido em qualquer instituição bancária. O que você vê de descaso, o que você vê de falta de preparo, de um péssimo atendimento junto ao cliente que vai lá depositar o dinheiro dele para que o banco trabalhe com aquele dinheiro e possa fazer o seu próprio dinheiro, é, assim, inacreditável. Assim, chega a pular, a saltar os olhos de tão esdrúxulos que é, de tão, assim, muito ruim que é. Mas por que isso acontece então no mercado angolano? Justamente porque você tem muito poucos bancos, você tem muito poucos players, não é, oferecendo esse serviço. Não devem ser mais de 100 bancos, não devem ser mais de 50 bancos no mercado, efetivamente, que tem uma certa estrutura que é para atender o país. Então, aqueles poucos que têm uma estrutura logística que é para poder atender os clientes, eles literalmente rolam, abusam e efetivamente fazem dos clientes o que eles bem entenderem. Isso para o setor financeiro, por exemplo, que eu estou dando exemplo. Obviamente que isso você também vai poder encontrar em outros setores que, por favor, não é, já se sinta convidado, que é para deixar aqui nos comentários algum setor que você enxerga que realmente cai nesse caso clássico da demanda reprimida aí no seu país. Porém, conforme eu dizia, então, eu destaquei o primeiro impacto da demanda reprimida. Número 1 é que ele efetivamente põe o fornecedor no centro do processo, ou seja, o fornecedor é o mais importante no processo. Segundo, além do fornecedor ele ser o centro, ele
vamos assim dizer, não é? Tem pouco incentivo para oferecer o melhor serviço possível. Então, é bem provável que, pela falta de concorrência, ele vai oferecer um serviço de meia tigela, um serviço de xixi, conforme poderia se dizer, se dá para usar esse termo. E o terceiro aspecto, efetivamente, não é? É o descaso e o atendimento que se tem junto aos clientes, ou seja, os clientes eles são tratados efetivamente de uma forma não muito legal, até porque tem poucos players. Então nós estamos a falar aí de 3 consequências que nós já temos aqui em função da demanda reprimida. Agora, perceba, entre todas essas consequências, não é, como nós vivemos em sociedade, efetivamente falando, não é, e nós sempre nos espelhamos naquilo que acontece em sociedade. Em função desse aspecto, dessa característica da demanda reprimida, em função de nós sermos mal atendidos, quem é mal atendido num banco é também um provável empresário vamos assim dizer, não é, num outro setor. Então, um indivíduo que é mal atendido num banco, ele é empresário, por exemplo, sei lá, que tem uma pequena fábrica, ou ele é empresário que tem efetivamente, vamos assim dizer, eventualmente ali uma pequena gráfica. Ele é empresário que pode ter, por exemplo, um restaurante. Então, quando ele vai no mercado e ele é mal atendido, e além do mau atendimento que lhe passam, e ele ainda assim, ele consome aquele produto porque precisa consumir, ele pega também por reflexo, até porque nós somos pessoas que vivemos em sociedade, ele legitima que esse comportamento de atender mal ao cliente é como se fosse coisa natural. Então, ele no mercado dele, ele vai pegar aquele conhecimento, aquela forma com que ele foi atendido no banco e, por reflexo, pode levar também esse péssimo atendimento que ele julga ser normal no mercado dele, ou seja, na empresa em que ele trabalha, na empresa em que ele é dono. E isso faz então com que você, se estiver em qualquer um desses países que eu mencionei, por exemplo, vou falar aqui da realidade angolana, Guiné-Bissau, que eu tenho maior proximidade, principalmente angolana, você vai eventualmente num bar ou você vai num restaurante. Assim, a probabilidade de você ser mal atendido pelo garçom, eventualmente, ou num hotel, não é, de você ser mal atendido pela pessoa que está ali na recepção, é muito alta, a ponto de parecer que você que estás ali a consumir é o indivíduo que efetivamente tem que pedir favor que é para ser atendido. O mesmo pode se dar também numa gráfica, ou o mesmo pode se dar numa rolote. Então, todos nós que convivemos nesse mercado acabamos sendo afetados pela demanda reprimida. Vamos assim dizer, não é? Acabamos sendo afetados, não é, pelas consequências da demanda reprimida em alguns setores no mercado. Só que ali é que a coisa fica complicada. Para determinados setores da economia, setores que têm, por exemplo, uma barreira de entrada pequena, não é? Estamos aqui a falar bares, restaurantes, não é? Uma gráfica ou uma pequena indústria que faz a timbragem de camisa, que são indústrias, setores que efetivamente não demandam tanto investimento financeiro assim que é para fazer abertura ou entrar nesse mercado. Faz então com que nós tenhamos um número maior de players no mercado, que é para prestar o serviço. Então, nesses setores em específicos, não se encaixa, por exemplo, o conceito de demanda reprimida, nesses setores não vai se encaixar, porque tem muitos ofertantes, porque tem muita gente oferecendo o serviço. Só que o ponto de descasamento que a gente encontra efetivamente quando a gente cai nesses setores, que já tem muita gente trabalhando, é a mesma linha efetivamente, não é, de mau atendimento. Mau atendimento porque o dono dessa empresa, ele acha que é normal atender mal o cliente dele. E por consequência, como ele atende mal o cliente dele, pelo fato de que ele vende um produto que efetivamente, vamos assim dizer, não é, que efetivamente é um produto que tem muita gente oferecendo no mercado e ele atende mal
o cliente dele, que daqui a pouco mais, aquele negócio que no início era bom, ele começa a se tornar ruim em função do péssimo atendimento. Só que aí que vai o outro ponto também, além dessa questão do péssimo atendimento, não é? Além dessa questão do péssimo atendimento. Quando a gente começa a chegar em mercados ou a trabalhar em setores efetivamente que a gente tem muitos players, a gente começa a perceber que no final do dia, toda e qualquer empresa no mundo, todo e qualquer setor no mundo, em algum momento se torna uma commodity, ou seja, em algum momento ele se diferencia apenas pelo preço. E se ele se diferencia apenas pelo preço, não efetivamente por aquilo que entrega, quer dizer que no final do dia todos nós acabamos caindo sempre no ponto principal de toda qualquer empresa numa condição madura, que no final do dia, a briga ou o serviço principal é justamente a gente comprar o cliente o mais barato possível, ou seja, criar condições para que a gente traga cliente para dentro da nossa loja ou para dentro do nosso estabelecimento. E em função disso, então, a gente conseguir ali atender esse cliente da melhor forma possível. Só que não basta simplesmente trazer esse cliente para dentro do negócio. É necessário também saber vender para ele. Ali é que o jogo fica diferente. É ali efetivamente onde a gente vê uma diferença nítida entre os adultos e as crianças, porque a partir do momento em que nós passamos para o lado de que precisamos agora competir pelo cliente, significa dizer que nós precisamos muito além de prestar o nosso serviço, entender a melhor forma possível da gente trazer esse cliente para dentro da nossa loja depois que nós fizemos a propaganda que trouxe o cliente para dentro do nosso estabelecimento. E é ali onde cai o assunto principal de hoje, ou seja, o assunto que vai abrir efetivamente, o assunto que abre esse vídeo, onde eu me proponho aqui, não é, deste vídeo em diante, trazer resumos deste livro aqui, do Jeb Blount, que fala sobre objeções. Jeb Blount é um estudioso, assim, assíduo sobre objeções no processo de vendas. Então, se você, nesse preciso momento, trabalha numa indústria, num setor em que você entende que já precisas comprar cliente, já precisas brigar pelo cliente e que no final do dia o que faz sentido você em manter ou não um negócio que realmente vira a chave são efetivamente as vendas, então não tens muito como fugir do Jeb Blount, ou seja, é necessário que tu entenda exatamente como vender. E é sobre isso que nós vamos falar, não é? Daqui em diante. A gente vai trazer aqui, vamos fazer um resumo deste livro, não é? Item por item, detalhe por detalhe, capítulo por capítulo, que é para a gente efetivamente perceber como é que a gente vai fazer que é para vender o nosso produto. Como é que a gente vai fazer que é para vender o nosso produto, que é para vender o nosso serviço. E muito mais do que isso, o livro, ele trata das objeções, não é, que nem eu referi, que é um dos temas de maior nível de complexidade para quem está a começar a vender. Porque como você não é o único no mercado e você está ali para conquistar o cliente, então você vai ser rejeitado, entre aspas, não é? Você vai, não vamos assim dizer, não é? O cliente nem sempre e na maior parte das vezes vai te dizer sim. E esse livro, ele trata especificamente disso. Muito bem, conforme então eu dizia, não é? Aqui sobre o livro aqui de objeções do Jeb Blount, não é? Antes da gente seguir adiante, trazer aqui o resumo do primeiro capítulo, onde ele refere que a arte, que pedir é a arte mais nobre na vida de um vendedor.
Primeiro, nós precisamos aqui nivelar todo mundo sobre o conceito de objeções. Não vou partir aqui da hipótese que você sabe sobre o que são objeções dentro de uma venda, não é? Que você já leu os demais livros do Jeb Blount, até não seria coerente fazer isso. Mas até antes desse ponto, eu gostaria aqui de fazer menção ao aspecto, os conceitos sobre os quais a gente vai dissertar aqui, sobre esse livro, eles vão fazer muito sentido você aplicá-los se você trabalha com vendas complexas. Mas estás a piorar, Paulo, vendas complexas, mas então é que eu nunca ouvi isso, veja. Venda complexa é quando você vende um produto que para o cliente entender o que o teu produto faz, você precisa lhe explicar. Você precisa lhe dar detalhe por detalhe, quingande por quingande, o que vai naquele produto, o que ele tem de diferencial, como é que aquele produto vai lhe ajudar a resolver o problema dele, por que você é um diferencial em relação ao seu cliente. Ou seja, a gente se refere a vendas complexas quando a gente vende produtos de alto nível de complexidade para que o cliente perceba exatamente o que aquele produto faz. Entende? Ou seja, como é que aquele produto resolve o problema dele, porque no final do dia, o produto de qualquer empresa ela tem como objetivo principal apenas resolver o problema do cliente. Fim de papo, não tem o que fazer quanto a isso. Então, se você estás ali, não é, tens aí a tua catucantina, não é, a tua loja pequena, que você, vamos lá supor, vende roupa, vende aí tipo aqueles itens da cesta básica, que o cliente chega na sua loja e já viu o produto e ele já consegue entender o que aquele produto faz. Efetivamente, cara, isso não é uma venda complexa, é uma venda uma venda simples que você consegue fechar numa transação. Uma forma, por exemplo, de você perceber uma diferença muito nítida, mas muito nítida, entre vendas complexas e vendas de produtos simples, não é? Ou venda de produtos não complexos. É só você ver onde estão posicionados. Se você estiver em Angola, os chineses, aqui no Brasil também, os chineses, efetivamente, e os malianos. Vamos pegar, por exemplo, os chineses. Se você for numa loja, não vamos generalizar aqui todos os chineses, né? Vamos pegar, mas, por exemplo, a grande maioria. Se você for, por exemplo, numa loja que vende aquelas bugigangas, você às vezes vai encontrar lá um chinês a vender um determinado produto, o produto por si já se vende, ele nem é que já se vende, ou seja, o produto por si já ele é autoexplicativo no sentido de dizer para que ele serve e o que aquele produto faz. E como é que ele vai te ajudar a resolver o seu problema. Então, numa loja onde você vai encontrar lá um chinês, vai encontrar lá um maliano a vender essas bugigangas ou aqueles produtos que você nem precisa que ele abra a boca para falar para você. É literalmente um produto transacional, ou seja, é um produto não complexo, ou seja, é um serviço de uma venda não complexa. Então, quando você está diante desses produtos de baixo nível de complexidade para explicar para o cliente como é que você vai resolver o problema dele, os conceitos que você vai trazer, que a gente vai trazer aqui no livro do Jeb Blount, nos demais que a gente irá resumir a partir de hoje, enfim, são conceitos que não são, assim, aplicáveis com a maior eficiência possível nesses casos. Você até vai parecer que você está enrolando o cliente que é para vender o produto para ele, vai ficar uma coisa chata. Então, por isso que aqui vale esse adendo. Então, vamos lá. O que são objeções? Eu definiria ou traduziria o conceito de objeções como se fossem desculpas. Imagina o seguinte fato, que você vai numa loja, você está lá numa loja, vai lá para comprar uma ficha, aquelas fichas aí de colocar, vamos lá supor, não é? Para conectar o negócio da energia, lá das tomadas, quando você tem mais de um aparelho dentro de casa, você precisa de uma ficha. Aí você chega lá na loja, queres uma ficha, só que você não viste a ficha, não sabes em que prateleira está. E você, às vezes, entrou naquela loja pela primeira vez e estás lá assim, meio que nem John Travolta, entraste e estás a procurando que fica a ficha. Aí entra uma moça ou algum atendente e pergunta, senhor, posso te ajudar? E você fala, não. Mas como assim não?
Mas aquele não que você deu para aquela moça, não é que você necessariamente, você não quer a ajuda dela, não. Você simplesmente deu uma desculpa, entende? Para você se livrar dela. Então, quando um cliente te dá uma desculpa que é para ele não comprar o seu produto, ele está efetivamente fazendo uma objeção vamos assim dizer, à sua abordagem, ou à sua venda, ou ao seu produto. Uma outra forma também de você ver o conceito de objeção é, por exemplo, quando você está aí, quando você liga para um determinado cliente e vocês estão ali, né, ele ainda na sua loja, sei lá, você apresentou o produto, mostraste tudo o que ele precisa, e pá, legal, o sistema, ele gostou e tudo mais. Então, na hora de vamos comprar, pois é, né? Vou precisar pensar. Vou precisar primeiro conversar aqui com meu esposo, porque ele é que paga. Isso acontece muito aqui na Wango, por exemplo, de gente que nos procura para comprar a nossa ferramenta de formação de preço, porque nós também temos uma ferramenta de formação de preço, ou mesmo gente que nos procura, quer passar na nossa plataforma de cursos. E a pessoa, ele mesmo é que quer, já lhe explicamos então para que ele serve, ele é que vai usar no negócio dele, mas não, ainda tenho que falar com o patrão, ainda tenho que falar com o meu marido, ele no final só está dando uma desculpa, ele não está dizendo não, e também não está dizendo sim. Então, quando fica nesse meio termo ali, o que ele está apresentando efetivamente é uma objeção. Ou seja, é um indicador efetivo, ou de que ele não está ainda muito convencido, ou ele ainda não entendeu como efetivamente você vai lhe ajudar a resolver o problema dele. Essa é uma hipótese. Ou na outra ponta, efetivamente falando, não é? Que ele ainda não está maduro o suficiente, não está preparado, que é para fazer aquela compra, entende? Então, as objeções, diferentes da negativa, elas têm justamente a diferença. Então, a objeção, você pode encarar ela como o ato de enrolation do cliente. Eu traduziria a objeção como uma enrolation, como uma enrolação do cliente, porque ele disse não, não disse sim. Agora, quando o cliente te diz não, que é uma negativa, que é uma rejeição, ele vai dizer, olha, não vou comprar o seu produto porque eu não tenho capacidade financeira, ou porque o seu produto não se encaixa naquilo que eu preciso. E isso sim é uma rejeição. E isso ele foi o categórico de dizer, não vou comprar e põe fim de papo por tais e tais convicções, por tais e tais pontos. E isso é uma rejeição. E o outro é objeção. Quando tem uma enrolagem ou uma objeção. Se você está em Angola, você tem mais ou menos por ali, não é? Mais de 20 anos, você nasceu na época de 1990, eu não sei se isso ainda acontece. Você deve lembrar de uma coisa, por exemplo, quando você ia naquela época que é para conquistar as boas, né? Que é para você ir aí chamegar as boas, aí você ia lá para pedir namoro na moça, chegava lá, levava lá o teu chá de parlapié. Então, na hora ali, você ia lá, já vai pedir namoro, fulana, com quem tal, não, eu estou apaixonado por você, quero namorar contigo e tudo mais. Ela fala, vou pensar. Nossas irmãs também, vou pensar. Mas então ia pensar que eu até nem sei se ia pensar que às vezes ele ia pensar, demorava 1 mês, 2 meses, tinha pessoas que levavam 3 meses, às exageradas. Esse ato de enrolagem das nossas irmãs, se a gente traz isso para o conceito, para o processo de vendas, é justamente o que nós chamamos de objeção, entende? Que é uma enrolation. Ela não falou nem sim, e ela não falou nem não, fica aí a te cozinhar. Então, esse livro aqui, do Jeb Blount, ele fala justamente sobre como você deve superar objeções no processo de venda. Entende? Porque no final do dia, o que você mais vai ter no processo de venda de qualquer produto são efetivamente objeções. Porque a cada objeção que o seu cliente traz é literalmente um indicador de que que você ainda tem algum ponto que precisa lhe ajudar a perceber como é que exatamente aquele ponto que ele ainda tem de questionamento vai se encaixar naquilo que é o problema dele. Só que às vezes nem o próprio cliente também sabe dizer qual é o ponto. Então é justamente por isso que o Jeb Blount escreve esse livro, que é onde ele traz aqui, não é? Uma descrição, traz aqui um conhecimento muito bem estruturado, que é para te ajudar nesse ato
de você entender como é que você vai superar as objeções. De novo, vai fazer muito sentido se você trabalhar com produtos de alto nível de complexidade. Para quem trabalha então com casa, por exemplo, quem vende casa, quem vende carro, deixa eu ver aqui mais, né? Sei lá, quem vende máquinas pesadas, assim, pessoas que trabalham eventualmente, que trabalham no setor financeiro e precisam vender ali produtos financeiros caros, não é? Que é para os seus clientes. Pô, esse livro de objeções é literalmente uma mão na roda. Não tem como você fazer uma venda eficaz sem você, vamos assim dizer, não é? Sem você ler o livro de objeções aqui do Jeb Blount, porque ele explica muita coisa. Mas então, vamos lá. O que ele traz no seu primeiro capítulo? No primeiro capítulo dele, ele fala sobre pedir. Fala sobre pedir, que pedir é de longe um manto sagrado para um determinado vendedor. Todo vendedor tem que lembrar que no final do dia, o manto sagrado que ele tem na vida dele é pedir, tem que pedir. É isso que ele pede. Oh, mas como assim, Paulo? Pedir? Sim, isso mesmo. Veja só. Imagina o seguinte cenário, que você está lá, o cliente entra no seu stand, no seu estabelecimento, no nosso caso aqui, por exemplo, que nós vendemos a nossa plataforma de cursos. Vou dar um exemplo bem tácito aqui. Um exemplo bem tácito mesmo, que aconteceu aqui conosco, inclusive fui eu que atendi. O cliente, ele havia nos procurado em outubro do ano passado. Eu vou dizer que o nome dele, por exemplo, sei lá, é Antônio Geraldo, que seja. Ok. Então, o Antônio Geraldo, ou Antônio Francisco, Antônio Kipango, eu gosto do nome Antônio Kipango. O Antônio Kipango nos procurou lá em outubro do ano passado. Lembra? Outubro de 2015. Mas fechar mesmo a venda, ele fechou, acho que 5 ou 6 meses depois que ele fechou a venda. Quando ele nos procurou no primeiro momento, ele veio, falou o que ele precisava, qual era a dificuldade dele, como é que ele ia usar o conhecimento do Excel e Power BI, enfim, nós fizemos toda uma radiografia e entendemos exatamente como é que nós podíamos lhe ajudar. Ele passamos o orçamento em relação ao plano, ele passamos o valor do plano onde ele se encaixava. Só que naquele preciso momento, ele não comprou. Nós falamos, mas então fulano, o produto faz sentido, o valor está dentro da sua capacidade de pagamento, por que tu não compra? Não vou comprar nesse preciso momento porque eu não tenho computador. Quando ele falou que ele não tinha computador naquele preciso momento, então a gente mudou a estratégia e fizemos o quê? Fomos mantendo contato com ele ao longo do tempo, que é para perceber exatamente se ele comprou computador ou não. Então, a todo momento, a todo instante, a gente lhe ligava, que é para lhe perguntar se ele comprou computador, ou seja, que é para lhe pedir que ele comprasse computador. Então, se a gente não pedisse que ele comprasse o computador, ele não deveria comprar o nosso curso. Depois que ele nos confirmou que ele comprou o computador, aí nós passamos mais por uma etapa para lhe pedir para que ele comprasse efetivamente ou assinasse um contrato da internet, que não era nem com a nossa empresa, até porque nós não trabalhamos com isso. E nesse processo, ele demorou mais um tempo, ele comprou o acesso à internet, também assinou lá o plano da internet dele. Depois que ele assinou o plano da internet, aí sim a gente foi lá e lhe pediu já para ele pagar efetivamente a nossa plataforma de cursos. Veja, uma venda demorou efetivamente 5 meses. Tudo bem que não é o praxe, não é normal, não é? Mas perceba que em cada etapa nós precisamos ligar para o cliente, que é para lhe pedir para que ele cumprisse aquilo que eram os compromissos efetivos, não é? Para que no final ele pudesse comprar o nosso produto, entende? Então, quando você, depois que você faz efetivamente todo o parlapié, apresenta para o seu cliente exatamente o que é que você vende, o que é que você não vende, como é que o seu produto funciona, como é que vai te ajudar efetivamente a se organizar, a resolver o problema dele. Cara, no final, você tem que pedir para o seu cliente. Porque quando você vai pedir para o seu cliente, quando você vai pedir para o seu cliente, o Jeb Blount, nesse livro aqui, ele traz que o ato de você pedir para o seu cliente, ele vai te dar a possibilidade de você destravar algumas chaves no processo do pedido. Primeiro, ele vai te permitir destravar a chave de você
pedir informações qualificadas, entende? Vai te permitir perceber informação qualificada. No nosso caso, nós conseguimos extrair do cliente de uma informação qualificada que ele não tinha computador. Depois nós conseguimos fazer o quê? Depois que você pede para um determinado cliente, o ato do pedido também te permite você efetivamente fechar um compromisso com o cliente. Quando você, depois que você apresenta o seu produto, você faz o pedido, depois que você vai obter a informação qualificada, ele ali vai te permitir você fechar um compromisso com o cliente sobre como é que você vai resolver aquele problema. E efetivamente também te permite chegar ao próximo passo, ou seja, definir exatamente o que vai ser feito depois que você obteve aquela informação qualificada. No nosso caso, primeiro, nós percebemos exatamente que ele não tinha um computador. Depois que nós percebemos que ele não tinha um computador, nós lhe pedimos para que ele se comprometesse, para que comprasse computador. Ali, com essa informação qualificada, ele assumiu esse compromisso com a gente. Nós fomos monitorando ao longo do processo, ao longo do tempo, e depois disso, nós marcamos, só depois disso, aí sim, nós fechamos o compromisso de compra. Então, o compromisso de compra, efetivamente, ele só veio depois que nós passamos por essas 3 etapas, por esses 3 pedidos. Então, se você está aí, não é, vendendo aí o seu produto, vamos assim dizer, não é? Vendendo aí o seu produto e você apresentou o produto para o seu cliente e depois que você apresenta o produto, você ficar com medo de pedir para que ele pague ou você ficar com medo de ele cobrar, cara, não vai funcionar. Não vai funcionar. Entende? Esse ato de pedir, quando você faz a apresentação do seu produto, quando você apresenta o produto para o seu cliente, ele é efetivamente um dos pontos mais importantes que é para você poder fechar a venda. Entende? Então, não tem como você vender um produto para o seu cliente se você não pedir o que você precisa para o seu cliente. Então, quando você vai pedir, quando você vai fazer a sua venda efetivamente, não é? Que nem eu estou sendo prolixo nesse ponto, por exemplo, você, depois que você passa por essa etapa da apresentação, você precisa, assim, estou sendo prolixo aí nesse aspecto, não é? Depois que você faz, no ato de você fazer o pedido, literalmente falando, você tem que fazer esse pedido com convicção. Então, depois que você apresentou o produto e tudo mais, e vai lhe pedir para que ele pague, ou vai lhe pedir para que ele dê o próximo passo, ou seja, para fazer uma apresentação, ou seja, para lhe levar para uma outra etapa, esse pedido que você tem que fazer ele com convicção, entende? Você tem que fazer ele com segurança. Você também já fizeste a apresentação do produto, fizeste já entendeste, já fizeste todo o levantamento diagnóstico, aí na hora de você pedir, ficas aí com batatinha. Então, senhor cliente, quando é que você pode pagar? Não lo pode. Você tem que pedir para o cliente com convicção, com a segurança efetiva de que você sabe que ele já comprou, que ele vai comprar. Porque quando você põe a confiança e a convicção efetivamente no seu pedido, o que acontece, vamos assim dizer, é muito mais fácil para o cliente efetivamente ele avançar no seu pedido, porque a confiança que você transmite no ato do seu pedido é uma variável sine qua non que faz então com que você, digamos, não é, feche a sua venda, porque vendedor nenhum vende nenhum produto sem confiança. Deixa eu beber aqui o meu café. Agora, teve alguns pontos, por exemplo, um exemplo aqui, um dos aspectos que eu queria mencionar, por exemplo, nessa venda que nós fizemos aqui com o senhor Geraldo, com o senhor Antônio Kipango, não é? Que eu fiz menção aqui. No meio do processo, enquanto eu fazia os pedidos, enquanto eu ligava para ele, não foi automático que eu fazia esses pedidos com confiança. Não foi dessa forma. E alguns pedidos que eu fiz no meio desse processo, efetivamente falando, não é? No meio desse processo, eu também fui fazendo alguns pedidos meio que com medo, meio que com receio, meio que com aquela desconfiança, o cliente não vai comprar,
ele não gostou tanto assim do produto, ele está ainda meio que desconfiante, enfim, tipo, eu próprio não me acreditava. Então, esse fato de eu próprio ir lá fazer o pedido do cliente, o pedido para que o cliente pagasse, meio que com desconfiança, não muito certo efetivamente sobre aquilo que eu pedia, sobre aquilo que eu queria que o cliente fizesse, fez efetivamente com que alongasse a curva de aquisição do produto, ou a curva de assinatura da nossa plataforma, ou seja, levou muito mais tempo para o cliente comprar, porque em parte nesse meu processo efetivo de pedidos ao cliente, alguns pedidos que eu fiz junto ao cliente efetivamente foram pedidos que eu fiz sem muita confiança. Agora, já no último pedido que ele fez, assim, no último pedido que eu fiz a ele, foi alguma coisa assim, sei lá, eu sou o Rambo, eu sei que tu vai comprar, porque eu sei que você já comprou o computador, eu sei que você já comprou a internet e tudo mais. Então eu estava tão confiante que liguei para ele. Sr. Antônio Kipango, e aí? Vamos fechar? Vamos fechar. Eu sei que você comprou o computador, eu sei que você já compraste ali a internet, já está tudo preparado. E ali, quando é que você... quando é que podemos te mandar as coordenadas bancárias? Paulo, hoje. Aí, foi lá, pegou e depois... Mas eu falei com tanta confiança, mas tanta convicção, que na minha cabeça queria depositar tipo em 2, 3, 4 dias. E para minha sorte, não, para minha sorte, não é? Para minha felicidade, vamos assim dizer, ele acabou depositando no mesmo dia. Mas veja só, isso tudo aqui que eu estou mencionando, efetivamente, que eu estou dizendo aqui, é que no final do dia, o ponto mais importante, efetivamente falando, que você deve lembrar aqui no final da nossa conversa, é que pedir no final do dia é a disciplina mais importante, na vida de um vendedor. Toda vez que você vai, efetivamente, entrar em contato com um determinado cliente, você, no final da sua reunião, você tem que efetivamente fazer o seu pedido. Esse pedido pode ser uma próxima reunião, esse pedido pode ser uma próxima etapa no seu processo de venda, esse pedido pode ser que ele pague, esse pedido pode ser que ele assuma um compromisso contigo para ele executar qualquer coisa, entende? Que é importante para que você feche a venda, mas que você tem que fazer o pedido, Não tem que ficar meio que assim acanhado, não dá. E na hora que você vai fazer o pedido, tem que bater mesmo a bola assim, bater no peito, como se você fosse o Rambo, confiante de que o pedido que vais lhe fazer, ele vai conseguir acatar. Entende? E ele vai conseguir responder. Até porque você só vai fazer o pedido depois que você já fez a qualificação do seu cliente. Isso é um resumo do capítulo 1 sobre objeções que nós temos nesse livro aqui. Obviamente que melhor do que eu ficar contando isso é você comprar o livro, ler o livro e você trazer esses conceitos para dentro da sua realidade. Eu te garanto que faz muito, mas muito sentido. Agora, se você estiver em Angola, se estiver em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, e você eventualmente não tem uma Amazon da vida ali, ou a Amazon tem dificuldade de te entregar o livro, fica à vontade. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar todos os nossos contatos. Vou deixar o WhatsApp, primeiro vou deixar o link da plataforma, a nossa plataforma de cursos com foco em análise de dados, para você poder conhecer a nossa plataforma. Certamente que lá eu te garanto que nós temos conhecimento mais do que o suficiente que é para você se tornar um analista de dados, você mandar muito bem no Excel e mandar muito bem no Power BI. Esse é o primeiro link que vai estar lá. Depois, ali, você vai ter o link, sei lá, vai conhecer os demais itens, os demais serviços que nós temos aqui dentro, como a nossa ferramenta de formação de preço, por exemplo. Também vai estar lá aqui, vai ser o segundo link e vou te deixar lá o meu WhatsApp direto. Vai cair diretamente para mim. Paulo Manuel. Se você me dizer, mandar lá no meu WhatsApp direto, escrever Jeb Blount,
e dizer o teu nome, eu vou saber que você veio desse vídeo, efetivamente falando, e que você quer comprar o livro de objeções, ou você quer comprar esse livro aqui do Jeb Blount. E ali eu vou entrar em contato contigo, que é para poder comprar o livro para você aqui no Brasil e mandar para você. Se estiver em Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, Cabo Verde, não importa. Eu compro o livro aqui e dou um jeito de te fazer chegar o livro. Gente, se o conteúdo fez algum sentido, espero que faça, não é? Para você que está no setor comercial, no setor de vendas, não é? Já partilha esse mambo com outras pessoas, né? Manda para outras pessoas poderem também ter conhecimento aqui sobre esse conteúdo. E em relação à nossa plataforma de cursos, não é? Reitero, se você é um profissional que está ali trabalhando em empresas de grande porte, ou conhece alguém que trabalha em empresas de grande porte e precisa lidar com um grande fluxo de dados todo santo mês, criar relatórios complexos, nos chama na plataforma, que eu tenho plena convicção que a gente vai conseguir te ajudar, a dar a dar o próximo passo aí na sua carreira profissional. E o próximo conteúdo sai na semana que vem. Na semana que vem a gente virá e vai fazer o resumo do segundo capítulo. Vamos fazendo isso capítulo por capítulo até terminar esse livro. Sempre, obviamente, não é fazendo aqui uma conexão com aquilo que é a realidade do mercado. E eu sempre vou trazer aqui os exemplos que estão conectados com aquilo que eu estou fazendo nesse preciso momento, né? com as vendas que eu faço efetivamente. Até porque no final do dia eu estou vendendo, então como vendedor sempre vou trazendo exemplos aqui palpáveis das minhas vendas, que é para poder te ajudar também você a tangibilizar ali no seu trabalho. Um forte abraço, até a semana que vem, que além do que ambote.